Viver, amar e servir, o propósito que nos guia, levar o nome de Cristo, acender sua luz que brilha, restaurando as vidas, resgatando o coração. Somos igreja de Cristo, proclamando a salvação. Paz do Senhor, igreja. O pastor deu uma palavra aqui, eu estava entre meio à luta naquela cadeira ali, eu não sei o que tem naquela cadeira. Quando ele deu essa palavra assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardeis em cumpri-lo. Aí eu parei. Aí eu fui impactado ali. Vi que realmente eu não poderia perder esse momento, porque meia-noite hoje para mim é muito importante. Foi o tempo que eu vim para essa casa, desacreditava, eu mesmo, em mim mesmo, não acreditava na minha vida, igual alguns podem estar passando por esse processo, ou estar dentro desse processo, eu não aceito esse processo, mas está vivendo esse momento. E eu cheguei nessa casa praticamente carregado. Então, eu não vou perder a oportunidade de honrar o nome do Senhor, Pai. Eu te glorifico, Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, Deus. De toda a honra, Pai, de toda a glória, Senhor Deus, porque sem o Senhor, Pai, seria impossível estar aqui, Pai, para falar dos teus feitos na minha vida, Pai, de quanto a tua presença mudou a minha vida, Senhor. A tua vida na minha vida é tudo, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, Pai. Por isso que eu estou aqui, Senhor Deus. Não me envergonhe, Senhor, não me envergonhe, Pai. Porque eu sou um homem sarado e curado, Senhor. Pisadura, Senhor. Eu sou curado, Pai. Tenho alegria no meu coração e te honro por isso, Senhor. Aí eu, em casa, eu preparei algo que eu pensei assim, o pastor, se me der uma oportunidade, eu vou trabalhar com o Senhor. Mal eu sabia que eu iria falar da minha própria vida. Então, em Romanos 7, 15 a 19, se os irmãos quiserem pegar para acompanhar, Romanos 15, 16, 15 e 19, desculpa aí, estou meio nervoso porque aqui é difícil, hein? Misericórdia. Largaram o poder nesse trem para todo lado aqui, só o sangue de Jesus. Porque o que faço era eu, quando eu cheguei aqui, não aprovo, porque era pregado para mim a palavra de Deus e eu vinha sobre efeito de bebida e de droga para o culto. Pois o que quero, isso não faço. É que já tem mais de 3 anos que eu venho nessa casa. Essa família me recebe há mais de 3 anos, que trabalharam na minha vida, lapidando, quebrando quina, e a pedra não encaixava em lugar nenhum, mas pelejava. Mas o que aborreço, isso faço, eu fazia. Eu vinha cheio de pecado nesse lugar, eu faltava respeito com o meu corpo, com esse tempo do Espírito Santo de Deus, eu usurpava ele, eu não dava honra ao Senhor na minha vida. E se faço o que não quero, consinto com que a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habitava, ele habitava em mim. Porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum. Então, irmãos, eu estou aqui para dar um grito aqui, que em nome de Jesus, creia, faça um voto ao Senhor hoje, meia-noite, eu estou contando as horas ali,
porque ano passado eu fiz um voto ao Senhor, não aguentar a mesmice na minha vida, não aguentar me olhar no espelho e ver ferida no meu corpo inteiro, o sangramento. Então eu realmente, eu queria deixar esse testemunho para a igreja. A gente vai em Romanos 12, 9 ao 12. Estou meio perdido aqui, mas nós vamos empurrando o jipe aqui. Glória a Deus. Aí, quando eu cheguei aqui nessa casa, irmãos, o amor não seja fingido. Eu pensei, tem jeito comigo, porque eu fui abraçado e amado, eu fui acolhido, me acompanharam de pertinho, ganhei o colo do Pai, aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Vira as costas para Satanás, que eu vou falar com você nessa noite aqui, que não me conhece. Meu nome é Luciano. Eu tive que virar, eu tive que fazer uma escolha na minha vida. Eu tive que largar alguns truques de tirar a carta da manga, bater varinha de condão e aparecer coelhinho. Vamos voltar aqui, para mim não perder aqui. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Na verdade, a gente é um corpo de Cristo e somos vários membros que se encaixam um no outro. Às vezes a gente não está perfeitamente encaixado e a gente não funciona como deveria funcionar o corpo de Cristo, que é a gente, vamos falar assim, aceitar, porque a gente não está na posição de aceitar ninguém. Se o amor de Cristo está na nossa vida, se o amor de Cristo existe verdadeiramente na nossa vida, nós temos amor de Cristo para dar. Mesmo que seja para aquela pessoa que não sorri para você, para aquela pessoa que não te cumprimenta, ou às vezes não tem uma boa recepção, porque não existe um convívio ainda, não existe um convívio, mas existe o verdadeiro amor de Cristo na igreja, no meio de nós, nesse corpo aqui. Eu sou testemunha disso. Me coloquei de pé, não combinei nada com o Senhor, mas eu quis falar sobre esse momento. Estou contando as horas também. Proferindo-vos honra uns aos outros. Às vezes a gente se desonra quando baixa a cabeça e não se cumprimenta, porque às vezes a simpatia não está legal, não está no grau certo, não está no nível gostoso. Então a gente prefere abaixar a cabeça e passar pelo irmão cruzando como um desconhecido, um membro do corpo, que a gente faz parte desse corpo. Então eu queria pedir perdão à igreja por ter abaixado a cabeça em alguns momentos e não ter sido capaz de demonstrar o que o Senhor tem feito na minha vida, que eu teria que te abraçar e beijar como eu beijo esse homem. Como eu reconheço que esse homem pagou um preço pela minha vida, ele não desistiu da minha vida. Aquele outro homem lá, a gente não sabe quanto sofre, calado, em oração de madrugada, clamando, que a igreja não durma no culto, que a igreja faça o culto, não é o pastor fazer o culto, é nós. Nós somos uma brasa, quando nós se juntamos vira fogo, aí podemos fazer o sacrifício, para que ele venha. Então em nome de Jesus, irmãos, eu não preparei muita coisa, mas vamos caminhando aí, proferindo-vos honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Isso aí está em tudo que eu digo. Cuidado se relaciona em tudo. Eu acho que nós, o corpo, a gente deveria dar mais atenção para a vida do outro. Principalmente aqueles que estão manco, coxo, cego, que estão sangrando aqui dentro. Sai daqui para ir embora, vai pingando gota de sangue até na casa.
porque aqui não conseguiu achar até agora. Jesus passou, mas ele não viu. A lamparina estava apagada. Então, em nome de Jesus, eu venho aqui nessa noite, uma noite especial para mim, uma noite que eu coloquei o Senhor à prova, sim. Eu clamei o Senhor que me desse uma oportunidade verdadeira, que eu pudesse segurar, agarrar e crer que aqueles vícios, que aquele mal que eu fazia à minha vida, ao tempo do Espírito Santo, quando você faz mal a você, você faz mal ao templo do Espírito Santo, que habita na sua vida, ele mora na sua vida. Ele se alimenta do que você coloca para dentro de você, o que você faz com a sua vida. Ele é obrigado a comer ou sair da sua vida. Vamos continuar aqui. Sede fervoroso no Espírito, acabei de falar dele. Servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança e sedes paciente. Eu não posso nem falar desse paciente aqui, que eu tenho que tomar varada para todo lado. Porque eu tenho que ser quebrado e ser refeito novamente, que eu estou dentro do processo que você quer desistir dele. Eu estou dentro desse processo que você quer abandonar. Que não tem jeito na sua vida, não. Você não vai melhorar, não. Eu estou dentro desse processo, irmão. Eu vejo o filme de Jesus com a boca fechada e ele fala comigo, fecha sua boca. Sente a dor. Sente essa dor. Então esse processo, e daqui a pouco vai fazer 1 ano que o Senhor me libertou e tem me sustentado e me trouxe até aqui, foi para clamar a vocês que vieram nos visitar, não sei em que situação que você está, como você vive, o que você tem feito do tempo do Espírito Santo, mas põe o Senhor à prova, né? Às vezes agora, 1º de janeiro, uma data no calendário, um passo à frente em direção ao Senhor, propósito novo, crer no invisível, né? Um milagre, Deus pode operar um milagre na sua vida, na sua família, na sua área profissional. Deus pode reverter um quadro que você não tem esperança mais, e o pecado vem te consumindo de cima para baixo e de baixo para cima. Parece que não tem jeito. Eu não vou estender demais, porque eu posso me perder por não ter muito contato com isso, mas o que eu queria deixar para os irmãos, que se você tiver boa vontade, o Senhor vai ver graça no seu coração, vai ver o desejo, vai ver a necessidade que você tem, e com certeza Ele vai te abraçar, te acolher, te pôr no colo, e curar as suas feridas. Então, em nome de Jesus, eu estou aqui para engrandecer o nome do Senhor e honrar a vida dessa igreja, honrar a vida dos membros dessa igreja. Eu não sei quantas pessoas aqui oraram por mim, mas eu quero falar com você que orou por mim. Você não perdeu a sua oração. Glória a Deus. A sua oração chegou no trono de Deus, com um cheiro suave. E o Senhor me buscou naquele poço de lamaçal, me tirou de lá, tem me colocado num lugar de honra. Então, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de todos vocês, não desista da vida de vocês, porque atrás de vocês tem alguém que depende da sua vida, e espera você chegar com pão, o pão da vida, aquela água, a água que jorra. Então tem alguém que está esperando, amado. Eu não sei em que quadro que você se encaixa, mas em nome de Jesus, daqui a pouco, eu vou agradecer ao Senhor, porque Ele me honrou
Eu só saio daqui no dia 1º. Eu não vou sair daqui no dia 29, 30, 31, só dia 1º. Um ano que o Senhor me sustentou, balançou, o barco balançou. Eu achei que ele ia virar. Mas eu fechei meus olhos carnal e abri os meus olhos espirituais. Aí eu vi que ele estava sobre as águas. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar na sua vida um tempo novo. Né? Eu declaro assim que a terra do seu coração é terra fértil. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Não olha para essa voz, não olha para trás. O Senhor te mandou andar e caminhar e olhar para frente. Não olha para o que passou. Glória. O que passou está te arrastando de volta para trás. Então não sei da sua vida, mas eu aprendi. Chora calado e caminha, que o Senhor te sustenta. Eu louvo o Senhor por esse tempo, agradeço a igreja, muito obrigado. Deu certo, deu certo. Você vai virar pregador, meu Deus. Você vai tomar o meu lugar. Glória a Deus. Não, vamos ser parceiro, né, Luciano? Que testemunho lindo, né, irmãos? Glória a Deus. A gente vê o poder de Deus manifesto na pessoa. Vamos abrir o nosso exemplar da Bíblia Sagrada. Não sei se você trouxe, mas está na casa de Deus. Tem que ter Bíblia. Na carta de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Glória a Deus. Efésios 5. Aleluia. Versículo 15. Efésios, capítulo 5. Versículo 15. Quem encontrou, diga glória a Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Deixa eu repetir. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Senhor, fala conosco. Espírito Santo, fale ao nosso coração. A minha voz só pode chegar aos ouvidos, mas quando o Espírito Santo pega a palavra, ele mesmo se encarrega de introduzir ela dentro do nosso coração. Então fale conosco em nome de Jesus, e todos digam amém. Amar e servir. Você pensa nessas três palavras: viver, amar e servir. Alguém certa vez disse: se eu não sirvo, para que viver? Viver sem servir não é vida. Agora, viver servindo sem amar não resolve. Então, minha palavra hoje é viver, amar e servir. As pessoas hoje estão vivendo em busca de alguma coisa.
Está vivendo em busca de uma realização profissional, de uma realização financeira, está em busca de um sucesso, está em busca de felicidade, está procurando alguma coisa para ser feliz, ou para encontrar algo que vai realizar a sua vida. Então a pessoa está no processo de viver, mas não está vivendo, porque só vai viver de verdade quando conseguir o sucesso, só vai completar a plenitude da vida quando levantar o troféu, quando conquistar um prêmio. Aí sim, eu venci. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo vai dizer, aonde lemos, que nós devemos viver sabiamente, viver prudentemente. Ser prudente é ser uma pessoa preparado para o pior. Por que um carro tem subselente? O motorista, com prudência, está levando um subselente. Porventura o carro pode furar o pneu, a câmara de ar. Se furar, não vai ficar no caminho. Ser prudente é você evitar ficar parado, evitar um acidente, evitar que o carro fure o pneu e você fica na mão. Ser prudente é estar sempre preparado, que pode acontecer precalços, que nós chamamos acidente no percurso, coisa que você não espera. Então, como viver a vida? Como viver a vida que Cristo tem para a gente viver ela? Tem muitas pessoas sobrevivendo, mas não está vivendo. Uma coisa é você viver, outra coisa é você sobreviver. Sabe o que é você alimentar uma comida que você sente o gosto dela? O que vale a comida não é quando bate no estômago para encher, é o sabor que você sente dela. Você está passando pela vida, você sente o gosto da vida. Você está passando a vida como solteiro, você tem prazer em viver como solteiro. Você está procurando casar para ser realizado e ser feliz. Você tem prazer em viver como casado, como filho, como pai, como mãe. Você está vivendo a vida com prazer, com vontade de viver. É isso que Paulo está dizendo, olha, viver sabiamente e prudentemente. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades. Não perca as oportunidades que Deus traz para você. É isso que Paulo está dizendo, olha, está vivendo a vida? Então aproveita ela, viva com sabedoria, com prudência, seja uma pessoa sábia. A vida é curta, passa rápido. Isaías vai dizer que a vida do ser humano é como a relva do campo, que de manhã cedo, de madrugada, ela está bonita porque caiu o sereno da noite, mas o sol vai vir. Deixa eu dizer uma coisa para você: viver a vida, Deus te deu a vida, me deu a vida para a gente viver. Ele é o mantenedor dela. Ele deveria ser o Senhor da nossa vida, não apenas o Salvador dela. Se Ele fosse o Senhor da sua vida, você não vivia ansioso e nem ansiosa. Jesus vai dizer, olha, porventura, lá em Mateus 6, você pode acrescentar à sua altura um côvado. Sabe o que é ansiedade? É preocupação. E essa palavra preocupação, você vê que tem um prefixo pré, depois ocupação. Uma coisa é você viver ocupado, presente, está vivendo o problema. Outra coisa é você viver o pré, é você sofrer
sem enfrentar o problema. Você sabe, uma pessoa que vive preocupado, 99% das pessoas que preocupam, não vai acontecer nada pior. Mas a pessoa está preocupada que vai acontecer alguma coisa pior. E 99% não vai acontecer. Aí a pessoa sofre uma vez. E se acontecer, vai sofrer duas vezes. O pré e depois. Jesus vai dizer, olha, não tenha nenhuma ansiedade por nada. Não preocupe com nada. Quem preocupa com tudo, com comida, com bebida e com roupa, é o ímpio lá fora, é o gentio. Quem é crente, confia em Deus. Quem é servo de Deus, confia no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós, às vezes, atrapalhamos Deus. Se a gente apenas buscasse o reino dele em primeiro lugar, as demais coisas que você corre hoje atrás, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, ele acrescenta em você. Ele acrescenta. Ele te dá. Ele te abençoa. Você está dormindo, Deus está preparando o seu amanhã. Você está aqui hoje, Deus está preparando o seu ano, para você viver um ano abençoado, sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma preocupação, sem nenhum pessimismo. Sabe, tem pessoas pessimistas, tem pessoas muito otimistas, mas tem pessoas pessimistas. A gente deveria ser realista. O otimista é aquela pessoa que crê que tudo vai dar certo, e nem tudo dá certo. O pessimista é aquela pessoa que acha que tudo é errado, mas nem tudo é errado. Sabe o que é aquela pessoa pessimista? Está no deserto com medo e de repente encontra uma merda de um animal. Ele leva a mão na cabeça e fala assim: meu Deus do céu, tem um animal feroz aqui, e eu vou ser vítima dele. Ele vai me matar. Se fosse o otimista, ele ia falar assim: opa, tem animal, não vou morrer de fome, eu vou matar esse bicho. Mas o pessimista acha que vai ser morto pelo bicho. Então, você quer viver? Não viva com ansiedade. Lança sobre Jesus toda a sua preocupação. Ansiedade. Porque Deus cuida de você, querido. Deus cuida do seu trabalho. Deus cuida da sua família. Deus cuida da sua vida, amado. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Não tem faltado pão na sua mesa. Deus tem cuidado da sua saúde, mesmo você gastando ela, arrebentando ela, Deus tem guardado ela. Deus está cuidando do seu lar, apesar de. Deus tem cuidado, e como Deus tem cuidado, então não preocupe. Você sabia que tem pessoas vivendo hoje, mas contando só desgraça? Como é que você está? Estou mal. Como é que você está? Essa semana está melhor? Não, estou de mal a pior. Só conta desgraça, coisa que não presta. Está sobrevivendo, debaixo de pressão, mas só conta as lutas, conta só as provas, conta só as dificuldades, conta as dores, conta o sofrimento, conta as aflições. Para com isso. Para de contar as lutas. Eu, se fosse você, contava só as bênçãos. Conta só as bênçãos. Deus tem te abençoado. E você conta as suas bênçãos? Você só conta as lutas? Conta as bênçãos. Você tem mais bênção para contar do que as lutas para falar. Você tem muitas bênçãos que Deus tem te abençoado. Conta as bênçãos. Paulo vai dizer: esquecendo que para trás fica. Está contando as lutas que você passou, a queda, a dificuldade.
a aprovação, você está contando só as coisas que não prestam. Lamentações vai dizer: eu quero trazer a memória, aquilo que me traz esperança. Quer viver uma vida? Traz a memória da sua vida hoje no presente, só coisa que te dá esperança. Quando você traz a desgraça do passado e fica contando as lutas, seu futuro fica incerto, a sua esperança cai. E você sabe, a primeira coisa que a pessoa perde, o que você acha que a pessoa perde primeiro, a fé ou a esperança? Hein? Esperança. E tem um ditado que a esperança deveria ser a última que morre. Quando as pessoas não esperam o melhor, é porque o passado está aspirando o passado com muita ênfase. A gente deveria viver pela fé. Quer viver uma vida? Viva pela fé. O justo viverá pela fé. Pela fé é você acreditar que Deus está no amanhã. É você acreditar que você já foi curado, que você já foi liberto, que você já foi salvo na cruz do Calvário. Sabe, Cristo não vai te salvar, Ele já salvou você. Cristo não vai te libertar, Ele já te libertou. Cristo não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Fé é você acreditar que você já é abençoado. Viver pela fé é você acreditar que Deus já operou milagres. Você pode não estar vendo, mas você crê que o milagre vai acontecer. Isto é viver pela fé. É quando você troca a tristeza por veste de louvor. Você troca a angústia da sua alma, aquele espírito angustiado, pelo óleo de alegria. Você percebe que a gente é como uma árvore que está plantado no Senhor, que no devido tempo a gente vai dar frutos. Quer viver a vida? Continue enxertado em Deus, vivendo pela fé, acreditando que Deus é Deus de milagres, que Deus é um Deus que provê. Ele é médico dos médicos, mas Ele é o provedor da nossa vida, do pão diário. Esse pão diário vem com cura. Para de viver. Você sabe, uma pessoa que vive com fé não vive chorando, ele vive louvando a Deus, porque ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas certeza absoluta que a alegria virá sempre pela manhã. Aleluia! Você vai chorar, vai ter um tempo de choro, vai, mas tenha certeza que o sol vai brilhar e a alegria do Senhor virá sobre a sua vida novamente. Você está passando por uma crise hoje, mas você tem fé, você está passando por ela, você tem fé que você vai vencer ela, você vai superar ela. Lá na frente você vai ter uma experiência para contar: eu venci. Que experiência que eu passei, gente, foi doloroso, me machucou, me feriu, mas eu venci pela fé. A Bíblia fala, Jesus dizendo: olha, será que quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Será? Você está passando pelo vale, você não olha o vale, mas olha quem está passando com você no vale. Ele passa conosco no vale da sombra da morte. É melhor você ter Jesus passando com você no vale da sombra da morte, do que estar sem Jesus lá no topo sem Ele, porque no vale Ele garante a sua vitória. Amém, amado? No meio da crise Ele garante a sua vitória, porque Ele está com você, Ele não perde nenhuma batalha. Aí você lembra que pela fé você vai usar a Bíblia Sagrada, se alimenta dela. Tem um Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Quando Davi escreve esse salmo, ele estava vivendo o pior momento da sua vida.
ele olha para cima e fala: Senhor é meu pastor, o Senhor é meu dono, o Senhor não me falta, não vai me faltar nada, porque o Senhor é meu pastor. Isso é fé. Você está passando pela dificuldade, uma crise, uma situação qualquer, você tem que olhar para cima e falar: Senhor, o Senhor é meu pastor. Debaixo das tuas asas eu encontro descanso. Debaixo das tuas asas eu escondo e encontro proteção. Isto é fé. Quando você olha para a palavra, fala assim, lá em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir toda a minha necessidade. Viver com fé é você viver com fé. Viver uma vida é você viver com fé, acreditando que Deus vai suprir a nossa necessidade. Sabe, Deus não supre desejos, Deus supre necessidade. Necessidade, o que é, pastor? Necessidade é aquilo que você precisa para viver uma vida de excelência. E Deus supre esta necessidade. Quando você pega a palavra, você vai ver escrito lá: posso todas as coisas. Você vai viver pela fé. É em Jesus que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Eu fui visitar uma senhora, mas é minha esposa, e ela está com câncer fortíssimo, avassalador. E ela falou: pastor, eu quero crer. O meu Deus, os Deus do Senhor é um Deus de milagres e vai me sarar. E eu falei: você vai ver a mão de Deus sobre você, sarando dessa enfermidade cruel. Você está passando por esse momento? Posso todas as coisas. Eu posso estar vivendo na bonança, não faltando nada. Eu vou saber viver, mas eu posso viver também no caos, no meio da crise. Eu vou saber viver, porque Ele me fortalece. Deus te fortalece. Deus te fortalece. Ele é a sua força para você viver a vida e não deixar a vida levar você. O que espera no Senhor renovarão as suas forças. Quando passares pelas águas, quando passares pelo rio, o rio não vai submergir você. Quando passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Isso é fé. É você acreditar que você está navegando nesse caminho, que Deus está com você, não vai deixar você afundar e não vai deixar você queimar pelo fogo. Pastor, como é que eu tenho que viver? Fé, sem ansiedade, viver uma vida crescendo em Deus, sendo prudente, sábio, remindo o tempo, viver uma vida crescendo em Deus. Como é que eu cresço e você cresce em Deus? Crescer na graça. Todos nós temos que crescer em Deus na graça. Crescer na graça é você, a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano, você dá valor a quem não presta. Graça é um favor imerecido. O que adianta você estar de pé se você não tiver um propósito e viver de propósito? Você está de pé por uma causa, não é para pisar nos outros. Você está de pé por uma causa, não é para você correr na frente dos outros. Nós estamos de pé por uma causa: ajudar quem está caído, estender as mãos para quem está deitado no chão. Isso é viver crescendo na graça. Eu tenho que crescer no conhecimento também, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, pagar um preço. Todas as quarta-feiras nós temos estudo bíblico aqui. Eu dou um estudo bíblico, o Sandro dá, a Binha dá, o Lucas.
Luciano daqui uns dias, Soninha, os irmãos. Você vem aqui para crescer no conhecimento, adquirindo mais conhecimento, lendo livros, estudando, sentando para ouvir. Cresça no conhecimento. Quer viver uma vida abençoada, frutífera, sem ansiedade? Viva com fé, viva crescendo na graça e no conhecimento. Amadureça. Amadureça. A gente tem que amadurecer, irmãos. Quando você amadurece, você dá fruto bom. Quando você amadurece, você não olha nem para a esquerda e nem para a direita, você olha para o alvo, que é Jesus. Quando você amadurece, você ignora as buzinas no trânsito. Sim. Quando você amadurece, você ignora, sabe o quê? Vou te ensinar algo aqui. Toda pessoa que nos persegue, presta atenção aqui, se quer viver uma vida, toda pessoa que nos persegue, se está perseguida porque está lá atrás, se está perseguindo você porque está querendo ter o que você tem, está querendo ser o que você é, não para. Se você parar, ela vai te pegar, porque está perseguindo você. Passou aí pessoas que tá falando mal de mim. Irmãos, viva a vida. Ore por essa pessoa, senão você vai ficar embaraçado. Se você parar para ouvir a pessoa que está querendo te pegar, falando mal de você, você vai ficar parado, vai acontecer desastre, vai acontecer incidente no meio do caminho. Viva a vida. Viva a vida. Aprenda que tem coisas que você não consegue controlar. Tem coisas que você controla, mas tem coisas que você não controla. Você não controla o seu time de futebol, controla não. Claro que não. Você não sabe quem vai fazer gol. Se o seu time vai ganhar ou perder, está fora do controle. Aí você investe a vida no seu time, investe dinheiro nele, você vai perder. Tem coisa que está fora do seu controle, não perca tempo. Não tenta fechar a boca de ninguém, irmãos. Pessoas falam o que quiser, mas vai dar conta para Deus. Você pode fazer uma coisa, fechar os ouvidos. Daqui a pouco a gente vai para casa, a nossa casa continua no mesmo lugar. Manhuaçu não vai mudar de lugar geográfico, porque só por causa da virada do ano. A nossa família vai continuar a mesma. Agora você e eu temos oportunidade, hoje ainda em 2024, de mudar para a gente viver uma vida que agrada a Deus, viver uma vida que agrada a você. Sabe, a comunicação, ela funciona de duas maneiras. Interpessoal é quando eu comunico com o próximo, e intrapessoal é quando eu comunico comigo. Interpessoal é quando eu comunico com você, duas pessoas conversando. Mas intrapessoal é quando eu comunico comigo, quando eu olho para mim mesmo, quando eu falo comigo mesmo, como é que eu estou vivendo a vida. A partir desse ponto, a gente vai aprender quem tem que amar. E amanhã temos culto aqui na igreja. Quinta-feira tem culto aqui na igreja. Sexta-feira tem culto aqui na igreja. Sábado tem culto aqui na igreja. Domingo tem culto aqui na igreja. Ô glória! E segunda-feira tem culto aqui na igreja. Ei, que bênção! Se a gente andasse com a Bíblia na mão todos os dias, a gente não blasfemava contra Deus, a gente não pecaria contra Deus com facilidade como nós pecamos.
A gente não daria mau testemunho com a Bíblia na mão, com muita facilidade, como damos. Você imagina se fosse comprar alguma coisa com a Bíblia na mão? 4 minutos para terminar aqui. Você está vivendo a vida, eu estou vivendo a vida, nós estamos vivendo a nossa vida. Cada um vive a sua, não viva a vida de ninguém. Saiba viver com prudência. Deus, em algum momento da sua vida, enquanto você tem, que Deus te deu, presta atenção aqui. Tudo aquilo que Deus te deu, Deus nos deu, a gente não quer perder. Presta atenção numa coisa. Tudo aquilo que Deus nos deu, a gente não quer perder. E Deus permite a gente perder. Sabe para quê? Para nos provar. Ver se o nosso amor a Ele é por causa daquilo, ou aquilo não tem importância nenhuma perante o meu amor a Deus. Então Deus vai provar você. Enquanto você tem as coisas, Deus vai permitir tirar alguma coisa que você tem. Isso se chama provação. Para ver se você desanima na fé, se fracassa no amor, se você para de perseverar naquilo que você está fazendo, para ver se você desanima da sua missão, para ver se você entrega o seu cargo. A gente vai passar por provação. Na provação, você deveria ter agradecido por tudo aquilo que Deus te deu. Se você agradece por tudo aquilo que Deus te deu, Deus não vai te provar nessa área que você agradeceu. Mas se você não agradecer, Deus vai provar você. E aí, na provação, quer viver uma vida? Não reclame. Em tudo dai graça. Dá graças a Deus pela provação que você está passando. Bem-aventurado é o homem que sofre várias provações, porque depois de receber a provação, receberá de Deus a coroa da vida. Deus não te prova para você ser reprovado por Ele. Deus te prova para você crescer. Quando Deus te prova, Ele quer mudar você de fase. Então aceita a provação, dá glória a Deus, não reclama, não murmura, não blasfêmia. Está vivendo a vida? Você vai ser tentado. Se a provação é tudo aquilo que Deus te dá, você não quer perder. Mas a tentação é o contrário. Tudo aquilo que você, presta atenção, na provação, tudo aquilo que você quer, o diabo vai te oferecer. Tudo aquilo que você quer, o diabo vai te oferecer. Cuidado, abre os olhos, vigia. Uma tentação derruba um homem, derruba o ministério de um homem, derruba a família de um homem, arrebenta a reputação de um homem. Estou falando homem e mulher também. Cuidado, se você está sofrendo uma tentação na sua vida, seja prudente. Não é provação, é tentação. O diabo quer jogar você lá embaixo. Na provação, Deus quer exaltar você, mas na tentação, o diabo quer jogar você na sarjeta. Essa é a palavra para a nossa vida aqui esta noite. Amém, amado?